Uniscan, Rio Doce Radiologia e Unicor, Medicina de Primeiro Mundo em Linhares, oferecem Bate-Papo das 6. A Uniscan é o centro de referência para diagnóstico de mamas no norte do estado, com mamografia 100% digital, tomossíntese, biópsias mamárias, ressonância magnética das mamas, entre outros exames. Agende seus exames pelo 2103-5000 Uniscan. Olá, sejam todos bem-vindos a mais um Bate-Papo das 6, o seu programa de quarta-feira falando sobre saúde e medicina. Meu nome é Dário Santucho, sou cardiologista e vou apresentar o programa de hoje. E o tema de hoje é de muito orgulho para a cidade de Linhares, né? Afinal de contas, o tema é sobre cardiologia, um tema que a gente gosta muito, e sobre as novas técnicas minimamente invasivas para o tratamento de doenças obstrutivas das artérias do coração, né? Afinal de contas, Linhares é um polo de referência no tratamento de doenças cardíacas, né? A nível estadual e mundial, e é com grande prazer que a gente recebe esses dois especialistas, seguramente um dos melhores cardiologistas aí do estado e do país, né? O doutor João Eduardo, que trocou hoje a mesa, né, doutor Eduardo, que é cardiologista intervencionista, hemodinamicista. Seja muito bem-vindo. Obrigado, Dário. Vou ver se não fico nervoso aqui hoje, né, como convidado. Como convidado. Mas eu acho que é um tema muito relevante. Eu acho que nós estamos fazendo uma virada completa na medicina hoje, principalmente na cardiologia, e inovando, né? Eu acho que inovação em cardiologia, em qualquer que seja as especialidades, isso é muito importante. E eu acho que a gente vai poder falar um pouco aqui desse assunto e explicar para a população que às vezes até para o cardiologista é difícil entender esse tema. Exatamente. E aqui do meu lado esquerdo nós também temos o doutor José Guilherme Caselli, que ele é especialista, ele é cardiologista também, e especialista em imagem. Também seguramente um dos melhores do país. Seja muito bem-vindo, doutor José. Obrigado pelo convite, Dário. Um prazer aqui dividir a bancada mais uma vez, e hoje como o tema é oclusão crônica, é um prazer estar aqui com o João Eduardo, que seguramente referência não só nacional, né, internacional, por esse tipo de abordagem. Isso exporta a tecnologia, né? É isso aí. E você que era uma deficiência de Linhares, né, a questão da ressonância, da imagem, a gente vai falar mais um pouco sobre isso. Bem, nós estamos ao vivo na TV Sim, canal aberto 16.1, né? Também na Rede Sim FM, transmissão pelo 106.1, na Sky 316, no Facebook e no YouTube, no canal da TV Sim. E lá é importante que você se inscreva no canal e acione o sininho, que toda vez que a gente entrar ao vivo, você será acionado, né? E para introduzir esse tema tão interessante para a gente da cardiologia e também para a população, de muito orgulho aí para Linhares, né, como referência, eu queria fazer uma pergunta básica que me confunde muito, assim, pelo menos a mim no consultório, aos meus pacientes. O que é o doutor João? O médico cardiologista hemodinamicista, o intervencionista? Dário, o médico intervencionista, antigamente era o nome hemodinamicista, né? O que já é difícil só de entender pela palavra, mas eu acho que essa especialidade ela nasceu na década de 60, né, que foram os primeiros cateterismos, e foi evoluindo, e a gente chegou a um ponto depois da era dos stents, e a cirurgia cardíaca era o padrão ouro, os stents foram evoluindo, a tecnologia, cada dia que se passava, essa tecnologia, até os dias de hoje, os stents cada vez mais modernos, com drogas anti-rejeição, que a rejeição era um dos problemas, os perfis dos equipamentos, o tamanho dos devices, eles diminuíram bastante. É claro que o resultado final, que é o que? O bem-estar clínico desse paciente, e cada vez menos invasivo. Acho que a medicina procura cada vez mais invadir menos o paciente, e a hemodinâmica ela veio fazer esse papel.
Então, como se via antigamente, os introdutores, que são as válvulas que a gente colocava na artéria, geralmente era colocada, começou pelo braço, aqui tinha que se fazer um corte para achar a artéria, entrar nessa artéria e chegar até o coração. Depois a punção da virilha, que é onde tem uma artéria importante, que se inseria no catéteres bem calibrosos. Por último, a gente veio para uma técnica minimamente invasiva, que é a técnica transradial. É um pequeno furinho, um catéterzinho do tamanho de uma carguinha de caneta de bique, em que a gente entra ali com o introdutorzinho, anestesiazinha local. A gente consegue chegar no coração e fazer o tratamento das artérias, que é desobstruir essas placas de gordura. Então a gente nasce com o coração, com as artérias saudáveis, e o Dr. Zé Guilherme depois pode explicar um pouco mais, que a angiotomografia hoje é aquele exame que nos mostra quando começa a aparecer essas placas de gordura nas artérias do coração e como elas vão se desenvolvendo. E chega um momento que essas placas se tornam hemodinamicamente significativas. Isso significa que o sangue, na hora de passar ali, ele já tem uma dificuldade, e aquilo começa a gerar sintomas ou até mesmo infarto, que é a completa paralisação da passagem do fluxo de sangue. E a nossa profissão vem, para além de diagnosticar, de achar aquele problema, que vai ser muito mais elucidado hoje com o advento dessas novas tecnologias de imagem, menos invasivos, muito menos complicadas, né? E o tratamento, por fim. Entendi. É o cateterismo e a angioplastia, Cateterismo e angioplastia. O cateterismo dá o diagnóstico, vê o que está acontecendo, se tem alguma obstrução naqueles vasos arteriais. É igual a artéria, o que eu falo é igual uma árvore. Você tem um tronco calibroso e tal. E chega um momento que a placa de gordura vai estreitando aonde passa o sangue. E aquilo vai causando sintomas ou até mesmo eventos que aí a gente pode conversar mais para frente. Isso, as molinhas, né? As famosas molinhas. O stent é o dispositivo que a gente coloca, ele espreme a placa de gordura contra a parede e o sangue volta a passar normalmente. Diferente da cirurgia cardíaca, que o mecanismo era o quê? É uma cirurgia mais invasiva, que você tem que fazer uma incisão no tórax, e se pega um enxerto arterial, uma mamária, uma veia da perna, uma artéria radial, que faz a ligação em uma grande artéria do coração, que é a aorta, e conecta depois da obstrução. A obstrução ela permanece lá, então ele faz uma transposição, ele faz uma ponte pulando o sangue que chegaria nessa direção, ele pula aquela obstrução para esse sangue voltar a passar. No caso, os stents preservam o trajeto natural dessa artéria. Exatamente. E, doutor Guilherme, a medicina, né, a cardiologia principalmente, ela vem subespecializando, né? E o que é o especialista, o cardiologista especialista em imagem? Né? Qual que é o seu nicho ali? O que você mais trabalha, a sua especialidade? A cardiologia de imagem, a radiologia cardíaca ou especialidade de imagem cardíaca é aquela subespecialidade, aquele ramo dentro da cardiologia que faz os diagnósticos desses entupimentos que o João comentou de maneira menos invasiva. Aí a gente utiliza-se da tomografia e da ressonância magnética, principalmente, são esses dois grandes exemplos de imagem atualmente, para tentar prever aquele paciente que possa ter algum tipo de placa no coração. A gente vê e caracteriza bem essas placas pela tomografia, vê grau de calcificação, quanto mais calcificadas, pior é essa evolução desse paciente ao longo dos anos, e com a ressonância magnética a gente vê o quanto que esses entupimentos podem ter alguma restrição de fluxo, gerando alguma isquemia, que é a diminuição do fluxo sanguíneo para uma região determinada do coração. Do músculo, né? É como se a gente corresse na frente do problema, né? A angiotomografia ajuda isso, mais ou menos, né? A angiotomografia, primeiro, para a gente saber se tem placa ou não. Tendo placas, a gente pode se utilizar da ressonância, ou cintilografia, ou eco de estresse, tem vários métodos. O mais recente é a ressonância de estresse, para a gente saber se tem alguma parte do coração que tem um menor suprimento por consequência dessas placas.
Tá. E aí, quando a gente fala de doença obstrutiva, doença arterial coronariana e etc., a gente está falando de quê, basicamente? Vocês já deram um en passant ali, que é o do fluxo, mas, assim, qual que é a fisiopatologia? O que a gente está falando, né? É um cano que está sendo entupido? Como que funciona isso, mais ou menos, a grosso modo, para a população entender? Alguém quer... Veja, desde o nascimento, a gente começa a ter os hábitos de vida, as crianças hoje com alimentação mais precoce, então já se tem uma orientação desde a infância para se fazerem a mensuração dos níveis de lípides no sangue. Então tem histórias familiares de famílias inteiras aí que tem uma doença muito agressiva que é a aterosclerose, então você tem a hipertrigliceridemia, então são crianças que já carregam na sua carga genética uma predisposição a ter um triglicerídeo muito alto, até mesmo um colesterol muito alto. Independente se ele faz ou não uma alimentação saudável, ele já tem aquela predisposição. A gente vê isso com doenças muito agressivas em pacientes muito jovens. Então, aquela doença, ela vai se desenvolvendo. E aí vai se associando a isso fatores que você vai desenvolvendo com o tempo, com o envelhecimento natural, que vai ser a hipertensão, que ela pode vir de forma genética também, o hábito de vida, o sedentarismo, o diabetes, que você pode adquiri-lo dependendo do seu estilo de vida, a genética também associada, o tabagismo. Então, são vários fatores que vão aumentar essa progressão dessa doença. Então, não é uma doença que vai começar de um dia para o outro. Ela pode ter um gatilho, então a gente pode discutir depois, né, que vocês que começam a ter algum tipo de placa, nós temos também os casos dos pacientes sem placa nenhuma, que devido a um estresse, então nós temos uma síndrome bem documentada, que você pode vir a ter um infarto, independente se tem placa presente ou não, então você pode vir a ter, mas são quadros que a gente separa em outros nichos. A gente está falando da placa aterosclerótica, geralmente é resultado de uma vida inteira que em certo momento ela vai atingir aquele nível importante que geralmente leva a sintoma. A diferença que o Dr. Zé Guilherme ele faz, assim, nós começamos um projeto, assim como o grupo todo, de investir em novas tecnologias. Então nós fomos o primeiro equipamento de angiotomografia do interior do estado do Espírito Santo, segundo no estado. Então, por quê? Isso que nós estamos fazendo hoje, Linhares, tem essa visibilidade, só foi possível com a presença dessas tecnologias. Então hoje nós temos o maior centro de imagem do Espírito Santo hoje, em complexidade hoje, nós temos em Linhares. Então, dentro do laboratório de hemodinâmica, com tomografia óptica, nós temos o ultrassom intracoronariano, nós temos o eco transesofágico 3D, que mostra o coração em 3 dimensões. Nós temos a parte de ressonância cardíaca, nós temos a melhor ressonância cardíaca do estado, voltada muito para a cardiologia, então a qualidade do exame, então o Zé Guilherme ele faz isso como ninguém, ele acompanha todos os exames de tomografia, com esse equipamento nosso, ele faz, não é um técnico que faz para depois reprocessar a imagem. Hoje a gente vê muito isso acontecendo, a telemedicina, um médico lá do Rio de Janeiro, lauda um paciente, então ele é primoroso, isso aí é uma vantagem dele estar acompanhando todos os pacientes, para ter aquela qualidade, porque o que pode tirar um pouco a credibilidade desse tipo de exame é justamente os artefatos. E ele fazendo o próprio exame que ele vai interpretar depois, isso nos deu uma tranquilidade muito grande, assim, a nossa assertividade, quando vai para os exames de tomografia ou de ressonância, porque, como eu falei, nós temos que estar muito bem embasados naquilo que a gente faz. Principalmente quando se torna, é o procedimento hoje mais complexo da parte de cardiologia intervencionista, é
esse nicho que Linhares hoje é líder na América Latina. Então, a gente precisa de ter todo esse aparato, toda a estrutura. A máquina de hemodinâmica é a mais moderna, com dispositivo, o único dispositivo no estado e um dos poucos no Brasil que tem um dispositivo que tem uma redução importante de dose de raio-x, que a gente lida com raio-x. Radiação, né? Então, né? Esse é um contexto que é, junto com a parte clínica que você faz, né, Dário, que primeiro, para dar o diagnóstico, o paciente às vezes procura eu volto a pergunta para você agora, né? Porque esse paciente procura o cardiologista primeiro, queixando de um sintoma, ou da pressão alta. Então, eu queria que você abordasse um pouco o que esse paciente pode apresentar, né? Exatamente. O cardiologista clínico, ele ter esse leque de opções, né? Antigamente a gente ficava meio fechado demais para trabalhar com diagnóstico, né? O paciente de coronária, vamos dizer assim, doença arterial obstrutiva, igual nós estamos discutindo, né? É aquele, igual você já deu algumas pinceladas, é o hipertenso, o obeso, o diabético, aquele que não se trata, enfim, sedentarismo, e isso com o decorrer do passar dos anos, né, que foi muito bem ilustrado, isso vira placa de gordura nas artérias, né? E aí a gente precisa exatamente disso, de um arsenal, de toda uma estrutura de gente capacitada para nos fornecer o melhor tratamento, né? E o mais tecnológico. E com todo esse arsenal a gente acerta muito, igual o João disse, para não tratar uma coisa que não precisa, tratar certo, fazer a melhor escolha, né? E também fazer outros diagnósticos, igual a ressonância magnética, que deu uma confiança na gente, né? Antigamente a gente ficava sem alguns diagnósticos, achava que era, né? Parece, tem cara disso, agora miocardite, etc., a ressonância ajudou muito. Então você contar com todo esse auxílio, né, é excelente. Tanto da parte de diagnóstico, de acompanhamento, né, e também a angiotomografia que me ajuda ali a reestratificar o score de cálcio. Eu consigo pegar um paciente jovem que não tem nada, faço um score de cálcio, eu consigo entender esse paciente melhor. Então, assim, trabalhar com cardiologia em Linhares é muito gostoso, né? A gente tem tudo, é como se eu estivesse num grande centro, é uma experiência excelente, né? Ótimo. Zé Guilherme, então eu acho que para a gente ilustrar um pouco, esse paciente, ele apresentou algum sintoma e tal. Queria que você falasse um pouco da angiotomografia, que é um exame que, primeiro pela simplicidade que é o exame hoje, né? Então um amigo meu esses dias, ele fez o exame, ele morria de medo do contraste, aquele negócio. É só falar da evolução um pouco da cardiologia nisso aí, né? Antigamente a máquina de hemodinâmica era um bercinho que o paciente tirava, então causava pavor, muito do medo das pessoas às vezes de fazer o exame, era o que vinha no passado. E a angiotomografia, ela veio para simplificar de uma forma, um exame que dura quanto tempo aí? Em torno de 10 minutos. Da hora que o paciente chega começa a preparar, né, troca de roupa. Angiotomografia de coronárias é uma tomografia do tórax, do coração, com contraste. Ela é toda feita ligada ao eletrocardiograma, por isso que não são todas as máquinas que fazem, não é qualquer aparelho de tomografia que pode fazer. Ela tem que ter número de canais suficientes para fazer toda a cobertura do coração. Então, máquinas mais antigas, elas não são preparadas para fazer esse tipo de exame, por isso que tem que ter uma máquina com muita tecnologia agregada, e a gente, felizmente, a gente tem essa máquina aqui em Linhares. A Linhares foi uma das pioneiras aqui no estado, foi a segunda máquina, e tendo essa tecnologia disponível, o paciente que precisar, principalmente aqueles que têm dor no peito ou muitos fatores de risco, hipertensão, diabetes, colesterol alto, aquele paciente que tem um histórico familiar já de doença coronariana ou precisou, alguém parente de primeiro grau, principalmente pai, mãe, irmãos, precisou fazer cirurgia cardíaca, ou botar stent, fazer cateterismo, esses pacientes podem fazer a estratificação dele, né? Pode ver essa saber se ele já tem algum tipo de placa ou não, fazendo essa tomografia, e
Com a passagem do contraste, durante a tomografia, a gente vê se esse paciente tem alguma placa ou não, alguma lesão, mesmo que começando, e se essa placa pode gerar algum entupimento que possa levar ele a um risco futuro de infarto ou de ter sintomas mais na frente. Anginosos e etc, né? Então a gente vai para o primeiro intervalo, né? A gente está aqui com o Dr. João Eduardo, que é hemodinamicista, e o Dr. José Guilherme Caselli, que é cardiologista especialista em imagem, para falar mais sobre as novas tecnologias. Agora a gente deu uma abordagem um pouco mais ampla, né? E no segundo bloco a gente vai entrar mais nas tecnologias, o que tem de novidade no tratamento dessa doença tão prevalente na sociedade. Olá, estamos de volta a mais um Bate-Papo da 6, segundo bloco, falando sobre as novas tecnologias em cardiologia, o que a gente, Linhares domina, né, vamos dizer assim, exporta a tecnologia em cardiologia, né? Hoje na presença do Dr. João Eduardo Tinoco, que é hemodinamicista, cardiologista, e do Dr. José Guilherme Caselli, né, que é especialista em imagem. A gente falava aqui um pouco no intervalo sobre alguns sintomas importantes da doença coronariana, né? Que é a dor no peito, né? A falta de ar e etc. Esse é o principal nicho de tratamento, né? Prevenir arritmias e etc. Disfunção do coração. Então, esse que é o foco do tratamento da coronariopatia, vamos dizer assim. E hoje, o que a gente tem de arsenal terapêutico para esses pacientes, doutor João? Você que vê todo, você que é o mais experiente no tratamento, né? É o homem do infarto, vamos dizer assim. Eu vou contar um pouquinho da história, como tudo isso começou e como é lidado com isso no mundo hoje, né? Dessa patologia que é a mais complexa hoje, como eu acabei dizendo. Nós iniciamos um programa em 2012, em 2004 eu vim para Linhares, nós começamos o serviço de hemodinâmica aqui em Linhares. Em 2005 nós fomos credenciados pelo SUS, no Hospital Rio Doce, o Unicor começou. E começamos a nossa carreira independente aqui de hemodinamicista, com cirurgia cardíaca, com serviço completo, em que hoje foram atendidos mais de 35 mil pacientes aí na cidade de Linhares, e tinha um ponto que me tirava do sério, que era, no caso, a oclusão coronariana crônica. É a oclusão de 100% da artéria. Então, nós temos a artéria em que, em algum ponto dela, ela oclui 100% por uma placa de gordura que se torna calcificada, fibrose, e em outra parte ela volta a encher novamente. Aí é muito importante o diagnóstico do Zé Guilherme, que identifica essa oclusão completa pela tomografia e pela ressonância mostra que aquele músculo ali irrigado naquela artéria, pode ser que esse paciente tenha tido um infarto previamente, vai mostrar se tem viabilidade. Está vivo ainda, né? Se aquela parte do coração está viva. Uhum. Então, por isso que eu falei que as coisas andam juntas. Então, não adianta você fazer uma coisa e não ter certeza do que você está fazendo. E isso nos mostra se tem viabilidade ou não. O grande problema é que essas obstruções de 100%, quando você tem até 99%, você tem um caminhozinho, o fiozinho que a gente faz, a angioplastia, passa um fio, depois passa um balão, dilata e depois coloca o stent. Quando você tem essa obstrução até 99%, a chance de sucesso é de 99,9% desse procedimento. Então, era um procedimento que não nos causava nenhum estresse a mais, assim, porque praticamente a grande maioria dos pacientes que entravam, você tinha sucesso de fazer aquele procedimento. Uhum. E na oclusão crônica, quando tem 100% bloqueado, o fio não passava ali, a taxa
que se tinha era de 50%. Então, quem tinha, e isso corresponde a 50%, a 15% de todos os cateterismos, de 15% a 30% de todos os cateterismos, e nós classificamos como oclusão coronariana crônica quando ela está obstruída por mais de 3 meses. Quando você tem por mais de 3 meses, aquilo se torna praticamente 50%. Então, o que foi dito, uma geração inteira de cardiologistas, de hemodinamicistas, de cirurgiões cardíacos, que esse paciente, quando tinha uma obstrução dessa, ou era enviado para cirurgia aberta, porque isso era muito complexo, a chance de não conseguir abrir era de 50% em casos que não tão complexos, e recebiam colaterais, ela recebia um sangue de outras artérias e se achava que aquilo ali era suficiente para manter o paciente bem. Só que se esqueceu de perguntar ao paciente, e com os métodos complementares, se aquilo causava muito sintoma, dor, cansaço, o paciente jovem às vezes não conseguia dar 10 passos, tomar banho, então a falta de ar, isso a gente viu hoje que o principal é a falta de fôlego, esse paciente que já teve infarto, ele fica com falta de fôlego, então isso criou uma situação muito difícil. Limita muito o paciente, né? E aí o que aconteceu? Isso me frustrou também. Só que os japoneses em 2007, devido ao histórico cultural deles, dos samurais e tudo, eles são extremamente contra abrir o peito. E lá, os pacientes tinham indicação de fazer o tratamento e eles não faziam esse tratamento por opção, devido à consciência deles espiritual de não fazer isso. E os japoneses tiveram que se inventar para conseguir um sucesso acima dos 50%. E eles começaram, os americanos logo viram que primeiro os japoneses doidos, né, como é que conseguiam fazer aquilo, os americanos entraram no jogo e em 2012 eu comecei a estudar especificamente esse tema. Em 2015 eu fui para os Estados Unidos e fiquei fazendo um curso lá, num dos principais centros dos Estados Unidos, e aonde nós fizemos o primeiro centro estruturado e junto com a Sociedade Brasileira de Hemodinâmica, nós montamos um programa estruturado, foi o primeiro programa do Brasil, para se tratar esse tipo de paciente. E isso abriu um leque de possibilidades desse paciente que só tinha uma alternativa, ou tomar remédio ou cirurgia aberta. E aquilo se criou uma nova vertente, né? Com a incorporação de novas técnicas, novos materiais, um treinamento muito exaustivo, porque não adianta ser, por isso que a gente falou em 35 mil pacientes, você tem que ter muitos casos para fazer, porque se você fizer um paciente desse por ano, você não vai ter habilidade para se fazer isso. O treinamento é crucial, né? E o Zé Guilherme pode descrever um pouco mais, porque ele consegue analisar essa obstrução por onde o contraste, que no cateter a gente vê onde o contraste passa, e lá não passa, e ele consegue ver todas essas camadas para dizer como é que o vaso está ou não, né? Os métodos de imagem, principalmente esses mais recentes que a gente já comentou, tomografia e ressonância, eles, além de fazer o diagnóstico dessas lesões quando elas existem, mesmo numa fase inicial, quando já chega numa fase mais tardia, essa fase de oclusão crônica, oclusão total, elas podem ajudar de duas maneiras. Pela tomografia, como a gente tem avaliação anatômica mais detalhada, principalmente em torno do vaso, o cateterismo vê muito bem dentro do vaso, e é o que melhor vê, mas em volta do vaso e onde esse vaso estaria caso tivesse viável, mesmo com uma obstrução, a angiotomografia faz esse papel muito bem. E a importância da angiotomografia nesse contexto é que a gente consegue ver, primeiro, planejar essa intervenção, já que eu vou saber qual o caminho que teria ali. Percorrer, né? Qual o caminho que percorreria ou qual que vai ter que percorrer para tentar ultrapassar aquela lesão. E ela descreve algumas características que predizem que eles podem mostrar se esse tratamento vai ser mais difícil ou menos difícil, e devido a algumas características, tipo o grau de calcificação, tortuosidade,
o tamanho que é essa lesão, ou seja, o quanto que ele vai ter que transpassar aquela lesão, se são múltiplas ou um ponto só de interrupção de contraste, ou seja, se já tem várias outras lesões sequenciais. Então, a angiotomografia traz avaliações que permitem fazer o planejamento dessa intervenção. E na ressonância, ele complementa a parte clínica. Se o paciente tem dor e tem a obstrução e não está melhorando apenas com tratamento com remédio, ele já tem indicação de fazer esse tratamento que o Dr. João Eduardo já descreveu, mas se ainda assim ficar dúvida se vale a pena realmente fazer essa intervenção ou não, por conta se esse coração é muito fraco, se está muito dilatado, se esse coração está grande, se esse coração tem viabilidade, aquilo que a gente falou, se aquela musculatura tem muita cicatriz, se ele já teve um infarto, ou se ele, mesmo com obstrução, outros territórios, outros pontos das coronárias conseguiram fazer o fluxo ideal sem comprometer aquele território que ele irrigaria do coração. Então, a ressonância ele vai conseguir descrever bem a musculatura que esse vaso entupido irrigaria, ou mantém-se irrigando por outros vasos. Por outros vasos, né? A questão da oclusão, né, eu acho que a grande sacada é observar que a colateral não consegue suprir aquilo, né? Acho que essa é a grande sacada. A gente achava antigamente que tem colateral, tem angiogênese, tem outras coisas que consegue suprir ali aquela região onde estava ocluído. E agora a gente está vendo com a evolução que não, né? Na verdade, é um protetor natural que ele teve, porque essa artéria ocluiu 100%. Se ele não recebesse nenhum sangue de outro lugar, a tendência é ser todas aquelas células irrigadas para aquela região que o sangue que traz o nutriente, eles iriam morrer. Então, você teria só a fibrose. Então, o organismo, por si só, ele tem esses mecanismos de salvamento, porque, por mais que esse paciente esteja infartando, abrem-se colaterais que conseguem mandar uma quantidade de sangue, um pouco de sangue para se fazer esse suporte mínimo. Por isso que qualquer esforço, esse paciente pode vir a desenvolver uma angina, um sintoma, um cansaço. Às vezes tem pacientes que não conseguem sair do hospital devido à gravidade dessa obstrução, né? E a questão do CTO aí, da angioplastia de crônica, ele é histológico, né? É uma questão bem celular, vamos dizer, bem mais apurada, você usa ultrassom ali dentro, né? Você usa uma série de questões. Eu até vi uma frase interessante do Ibarra aqui, que a intervenção coronariana percutânea em oclusão total crônica é uma área que está de rápida evolução e é considerada a última fronteira, né? Dos intervencionistas. Por isso que ainda, até muitos dos colegas cardiologistas ainda não sabem dessa opção terapêutica disponível. Então, como eu disse no início, os cardiologistas intervencionistas hoje a gente vai ter um evento daqui a um mês da Sociedade Brasileira de Hemodinâmica, em que a gente vai estar presente também, vai ser um evento online pelo fato do Covid, só discutindo esse assunto. Então, hoje é a área que mais cresce hoje na cardiologia intervencionista, de interesse dos colegas. Então, hoje eu fico até sendo cobrado pelos pacientes e pelos colegas aqui em Linhares, né, que pelo menos 2 ou 3 vezes por semana eu estou fora fazendo esses casos em outros estados. Você vê, na quinta e na sexta eu estava em 2 cidades, em Pernambuco, Recife e Caruaru. Na segunda eu estava em Porto Alegre, na semana retrasada eu estava no Mato Grosso, agora eu estou indo para Brasília e outros centros. E assim, é uma situação porque, como eu disse, 15% dos pacientes que têm doença obstrutiva no cateterismo têm essa patologia. Então, ou eles ficavam em tratamento com remédio, com a vida limitada, devido aos sintomas, ou teriam que ir para a cirurgia cardíaca, que alguns não aceitam a cirurgia cardíaca, ou têm contraindicações para a cirurgia cardíaca devido à idade. Então, a gente tem um caso bem exemplar aqui em Linhares, um paciente que
É um paciente que nos ficou até amigo, eu recebi a notícia dele esses dias, um paciente do Dr. Alberto, seu Mir Frigini, eu posso falar o nome dele aqui, é um paciente de 94 anos que estava internando em edema de pulmão, anasarco, o paciente ficava dentro do hospital, não conseguia, e a gente fez esse procedimento, o paciente com 94 anos de idade voltou a caminhar, a ter uma vida praticamente normal e sem reinternações. Então isso nos dá muita satisfação de ter um trabalho muito grande. Então você vê, de 2012 para cá é uma estrada que são praticamente 8 anos aí que a gente está caminhando. É comum, a gente teve períodos de muita gente séptica, era uma coisa que muita gente não acreditava, né? Então não tem nenhum grande centro hoje que tem o que Linhares tem, por não terem acreditado lá atrás. E, tem muito material, a gente não conhece, é uma técnica muito diferente, porque a gente aborda o coração de várias técnicas. Muitas coisas que a gente achava que era uma complicação, hoje é uma coisa rotineira. Então, para nós que fazemos de rotina, então os experts que fazem isso, nós temos praticamente... É uma angioplastia complexa, como várias outras, mas isso com uma certa naturalidade para a gente, entendeu? Então, aquilo que era um bicho-papão, que hoje a gente chega com uma taxa de 92% de sucesso, sendo que a gente não tinha nem 50% antes. Então, a gente está atingindo quase os 100% aí, e eu fico bem feliz que nós temos conseguido. E o Brasil hoje aceitou essa nova opção aí para o paciente, que na verdade quem decide é o cardiologista, junto com a família, junto com o paciente, o destino que ele quer ser tratado, né? É isso aí, João. Parabéns, a gente que está ali o tempo todo, vê você, cadê o João? O João está em São Paulo, está lá fazendo angioplastia complexa. É desse jeito. Bem, terminamos mais o segundo bloco, né? Estamos aqui com o Dr. João Eduardo, especialista em CTO agora, né? Vamos falar assim. O doutor José Caselli, especialista em imagem. E no final, no próximo bloco, a gente retorna essas novas tecnologias que vêm quebrando paradigmas e melhorando muito o tratamento do coronariopata. Olá, estamos de volta com mais um bloco do Bate-Papo das 6, hoje entrevistando o Dr. João Eduardo, que é especialista, hemodinamicista, né, e especialista numa técnica muito específica, CTO, poucas pessoas fazem isso no mundo, né, e o Dr. José Guilherme Caselli, que é especialista em imagem, né. A gente terminava o bloco falando sobre a técnica do CTO, né, o quanto isso está revolucionando o tratamento do coronariopata, né? E também conversávamos um pouco daquele paciente que fez a revascularização miocárdica cirúrgica, ou seja, a cirurgia de peito aberto com pontes, e com o transcorrer dos anos, essas pontes podem, algumas, fecharem, né? Isso seria possível também, doutor João, tratar esses pacientes pós-revascularização? Na verdade, esses são os pacientes que acabam sendo os que mais utilizam esse tipo de tratamento. Os mais beneficiados. Os mais beneficiados, porque eles já tiveram a oportunidade de fazer a cirurgia, já passaram pela cirurgia, e o grande trunfo da cirurgia é a mamária. Então, é uma artéria que irrigava o tórax e foi colocada para irrigar a principal artéria do coração. Quando você vai fazer uma outra cirurgia para tratar um outro vaso, leva-se muito em conta que você pode lesar essa mamária e o principal trunfo dessa cirurgia ele pode ser danificado. O benefício que tinha poderia ser perdido. E a indicação de cirurgia ela é feita quando tem essa artéria, que é a descendente anterior, envolvida. Quando não tem ela envolvida, esse paciente ele ficaria numa outra possibilidade, tratamento com remédio. Só que o problema de tratar com muito remédio
se for um jovem, homem, impotência, limitação de atividade física, problema na relação sexual, porque a quantidade de remédios e os sintomas da angina, a falta de ar. Então é uma série de coisas que, dependendo do jovem que pode, a gente já tratei pacientes aí de 29 anos, entendeu, que tinha esse tipo de obstrução. Imagina você deixar uma pessoa dessa ficar limitada. Hoje um jovem de 70 anos hoje tem uma vida ativa hoje, a gente está na sociedade hoje, então essa pessoa quer ficar limitada, não quer voltar a fazer atividade física, a gente vê pacientes depois de tratado voltando a fazer maratona. Então eu acho que a qualidade de vida é o maior benefício que esse paciente. Nós temos exemplos de pacientes que ficam amigos nossos mesmo, pelo fato do benefício ganho que eles tiveram de serem tratados e não ficarem limitados a uma patologia que qualquer coisa que ele faz é angina, dor na mandíbula, que vai para o braço, cansaço. Então isso muda completamente, né? Claro que muito bem embasado com a indicação clínica, com o risco-benefício, os exames complementares que nos mostram que tem às vezes 20% do coração está faltando sangue lá e o paciente pode ter uma arritmia com aquilo lá. Então são critérios que a gente usa, né, para dosar, né, Zé? E a gente acaba com isquemia acima de 8%. Então a gente vai juntando fatores. Variáveis, né? Isso aí, nós fazemos essa análise, o nosso grupo faz a análise se o paciente precisa ou não desse tipo de tratamento ou não, e acaba que a gente que tem que dar o parecer final, ó, esse paciente é um paciente que tem plena condição de voltar a ter uma vida normal, porque essa artéria pode ser desobstruída, independente se foi tentado previamente em outro centro ou coisa, isso pode mudar, mudou a história completamente. Acho que tem que ter muita... O heart-team, né? O heart-team para mostrar que existe essas possibilidades aí novamente. Essa questão de muito remédio é interessante também, que às vezes vira até a opção do paciente, né? O paciente usa 10, 11 remédios e talvez ele fazendo uma angioplastia isso caia pela metade. Então isso é uma coisa a ser levada em consideração, né? Até mesmo, a gente estava discutindo hoje nós fizemos nós somos pioneiros no estado também, temos o maior volume hoje também. O Tarcísio, que é o responsável hoje, que também conta com a ajuda do Zé Guilherme, que é a TAV, né, o implante da válvula aórtica, que é uma das válvulas mais importantes do coração, minimamente vazia, pela virilha. Então, hoje a gente fez um caso de uma senhora idosa já, que o caso foi ótimo, lindo, um procedimento que durou 1 hora e sem abrir o peito. Então, foi um implante com o heart-team, o cirurgião cardíaco na sala, todo mundo junto, e a paciente evoluindo muito bem. Então a gente acaba vendo isso. Outra situação que está chegando é a denervação renal, aqueles pacientes muito hipertensos que tomam mais de 3, 4, 5 medicamentos para controlar a pressão e não controlam. Tem um dispositivo que a gente vai nas artérias renais hoje e faz a ablação, a queima, a inervação ali, que aquela inervação é responsável por continuar aumentando. Então a gente consegue reduzir essa quantidade de medicamentos e estabilizar esses pacientes. Então, como eu disse, a medicina ela vai tendo cada dia mais novos desfechos. Eu acho que é importante nós estarmos antenados. Eu acho que todos aqui fazem parte de grupos de discussão, estão envolvidos com aulas online, com uma conexão. A gente não está podendo viajar hoje, senão a gente estava em vários congressos internacionais, isso sempre foi uma obsessão nossa, mas mudou um pouco com a questão do coronavírus, mas a internet nos permite fazer essa atualização. Só agora, queria mostrar, não sei se ele vai conseguir pegar essa imagem aqui, para a gente ver. Nós tivemos uma dificuldade técnica aqui de mostrar como é o procedimento, né? Então, só para mostrar o que é isso aqui, ótimo. Essa aqui é a imagem da artéria totalmente ocluída, ó. Então o fio não tem onde passar a partir daqui. Ele vem aqui, o catéter lá, o sangue vem e ele para ali. Então nós temos essa situação aqui. É a imagem da tomografia, que a gente tem essa situação também, que você vê um stop completo aqui,
em que o sangue não passa. Se nós fôssemos com fio, o fio ia ficar agarrado aqui. E esse caso nós mostramos ele numa situação... Esse caso, ele foi um caso que nós fomos convidados para um evento mundial. Foram 12 centros no mundo e o Brasil foi um deles. Linhares representou o Brasil, em que nós fizemos, e esse foi o resultado final. Então, a artéria, que é um paciente jovem, 48 anos, que ele estava extremamente limitado, né? E a gente abriu essa artéria de uma forma não convencional, mas com resultado ótimo, um procedimento que durou aí menos de 30 minutos. Então, e esse paciente hoje encontra em outro nível aí. Então, isso aí é mais ou menos o que eu queria. Sem limitação, andando. Eu fiquei sabendo desse caso que o paciente voltou às atividades normais, né? Isso. Esse jovem. Isso. E agora uma provocação. A gente tem tudo isso em Linhares? Toda essa tecnologia disponível? Levou tempo para a gente construir isso, então isso não se consegue. Não é à toa que os grandes centros estão tentando fazer o tratamento. A gente só tem esse treinamento fora do Brasil hoje, mas eu tenho orgulho da gente ter começado, de ter uma equipe nos apoiando, né? E hoje ser referência, isso aí é motivo de muito orgulho para a nossa cardiologia, e espero que a cada dia mais a gente consiga dar novos saltos aí para sempre fazer o melhor para os pacientes, que é o nosso objetivo primário. Falta alguma coisa na cardiologia de Linhares hoje? Difícil a pergunta, né? Eu acho que a gente tem uma cardiologia... Eu acho que os pacientes às vezes nos perguntam, né? Doutor, não é melhor ir para São Paulo fazer? Eu falei, eu acho que se indo para São Paulo... Tirando o médico, né, que eu fiz a minha formação em São Paulo, hoje a gente acaba indo lá, né? Então eu falo, pode ter igual, melhor, acho que você não vai encontrar, não. E assim, eu me orgulho, desde o nosso início, o slogan era medicina de ponta fora dos grandes centros. Eu acho que a gente está atingindo, ou já atingiu esse objetivo aí, claro que com a ajuda de todos aí. Muito bacana. Legal demais. Eu sempre falo isso aqui, Hospital Rio Doce, Unicor, Uniscan, a gente tem um serviço de excelência no interior. Cardiologia igual na capital. E foi um prazer enorme ter a participação do José Guilherme Caselli, participando aqui conosco. Muito obrigado pela participação, aprendi muito, né? Obrigado pelo convite, uma honra voltar à bancada e principalmente parabenizar o João, pela técnica, ele é referência internacional. A gente estava comentando do paciente, se ele pergunta se é melhor fazer aqui ou fazer em São Paulo, é capaz ele encontrar o João fazendo isso lá em São Paulo. Lá em São Paulo. Então é um prazer ter vocês aqui, sempre estando um passo à frente. Mesmo no interior a gente consegue fazer serviço de ponta e ter toda essa tecnologia disponível para os pacientes, que é o mais importante. Isso aí. Parabéns, João, pela técnica, Obrigado. Pela empreitada, né, que é muito difícil fazer isso. No interior, então, é mais difícil ainda. E você logrando êxito e sendo referência aí internacional. Muito bacana. Parabéns mesmo. Obrigado a todos. Isso aí. Terminamos mais um Bate-Papo das 6. Você confere as reprises durante a semana. No YouTube também tem a reprise. E é isso aí. TV Sim, o seu canal local. Bate-Papo das 6 foi um oferecimento Uniscan, Rio Doce Radiologia e Unicor, Medicina de Primeiro Mundo em Linhares. Faça sua ressonância magnética cardíaca na Uniscan, equipamento de última geração 100% digital. Aqui você tem a opção de fazer os exames de ressonância com sedação. Agende seus exames pelo 2103 5000 Uniscan.